Vamos estudar os dados agrupados em intervalos de classe. Livro, página 136. Vamos começar observando o exemplo. A seguir, estão apresentadas medições de triglicérides em miligramas por decilitro de sangue de 60 pessoas que realizaram exame em laboratório. Então, aqui esses dados foram obtidos, de pessoas que fizeram exames em um laboratório e obtiveram os seguintes resultados. Primeiro, nós temos 70, observando na coluna do 70, temos 76, 82, 89, 98, 105. Segunda coluna, 122, 125. Observamos aqui que os números não estão se repetindo, né? Vai haver pouca repetição em alguns números, ali 146, repetiu 146, 162, repetiu 3 vezes, e que o maior número é 318. Observamos que é uma tabela com 60 números e que há uma grande dispersão entre os dados e pouca repetição. Então, organizar esses dados em uma tabela de frequência, como a gente já estudou, fica inviável. Então, vamos procurar uma maneira diferente de organizar esses dados em uma tabela de frequência. Então, para agrupar ou organizar esses dados em uma tabela de frequência, vamos organizar em intervalos de classe, da seguinte maneira. Primeiro, vamos calcular a diferença entre o maior e o menor valor, obtendo a amplitude total. A gente já viu em aula anterior que a amplitude total é o maior valor menos o menor valor de uma distribuição, ou seja, dados de uma pesquisa. Então, aqui nós temos o maior número 318 e o menor 70. Então, 318 menos 70 dá 248. Então, essa é a amplitude total. É a diferença entre o maior e o menor número. Segundo, o que a gente vai fazer? Vamos definir em quantos intervalos queremos agrupar, ou seja, quantos grupos eu vou querer formar. Nesse exemplo, vamos formar 5 grupos, ou intervalos, como é chamado. Para isso, temos que observar se a amplitude total é divisível pelo número que nós queremos agrupar. Então, 248 não é divisível por 5, pois não termina nem em 0 e nem em 5. Então, vamos aumentar esse número para um valor maior do que ele, que seja divisível por 5. Então, o número maior que 248 divisível por 5 é o número 250. Então, vamos considerar 250 em vez de 248 e fazer a divisão por 5. Então, dividindo 250 para 5, nós vamos ter 50. Isso quer dizer que nós vamos ter 5 grupos ou intervalos com uma amplitude 50. Quer dizer que nós vamos formar grupos que podem ter ali 50 números dentro daquele intervalo, ou 50 valores que podem estar naquele intervalo. Terceiro, vamos organizar esses intervalos. Vamos construir cada intervalo de classe agora com amplitude 50. Observe que a amplitude total é 248, que será reagrupado em intervalos de amplitude 50. Começando pelo primeiro número, ou seja, o menor número da nossa pesquisa, que é 70. 70 mais 50, que é a amplitude da classe, vai dar 120. Esse símbolozinho que está entre 70 e 120 significa intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. O que quer dizer? Que o número à esquerda pode ser contado naquela classe, já o número à direita fará parte da classe seguinte, não será contado nessa classe. Ou seja, nesse primeiro grupo de 70 a 120, nós vamos contar os números da pesquisa que estão nesse intervalo. Se tiver o 70, nós vamos colocar o 70. Se tiver o 72, vamos colocar 72. Se tiver o 120, não, o 120 é para a próxima classe. Que a próxima classe começa com 120 e vai a 170, sendo que o 170 faz parte da classe seguinte, do grupo seguinte. Então, os números que fazem parte da segunda classe, segundo grupo,
é os números 120, que pode ser o 120, ou 121, ou 122, ou 130, 150, mas o 170 não, o 170 faz parte da classe seguinte. Então, 170 começa a terceira classe, que vai de 170 a 220, sendo que o 220 faz parte da quarta classe. Onde se observa que a quarta classe começa com 220 a 270. Observando que em cada uma dessa classe, você pega o primeiro número, soma com 50, dá o segundo número da classe, primeiro e o último. Então, 220 mais 50, 270, que é a amplitude da classe. E a última classe começa com 270 mais 50, dá 320. 270 é o primeiro número daquela classe e o último número, 320. Ou seja, nessa pesquisa não tem valor maior que 320. O maior valor que nós temos é 318, mas o 320 é o número que fecha a classe. Após ter feito as classes, agora vamos organizar os dados na tabela de frequência. Onde nessa tabela de frequência vai estar representando os dados dos exames de triglicérides realizado em março de 2016 com um grupo de 60 pessoas. Então, o que vai ser investigado é o nível, de triglicérides por miligrama por decilitro de sangue. Então, a primeira coluna representa as classes. Então, 70 a 120 a primeira classe, 120 a 170 a segunda classe, 170 a 220 a terceira, 220 a 270 a quarta classe e 270 a 320 a quinta classe. Nós dividimos em 5 grupos, 5 intervalos, certo? Então, nós vamos ter 5 linhas representando uma linha para cada classe. Aí vamos fazer a contagem da frequência. O que é a contagem da frequência? É quantos números estão naquela classe. Então, na classe do 70 ao 120, nós vamos ter o 70, o 76, o 82, o 89, 98, o 105, certo? Nós vamos ter esses números. Então, existem 6 números, 6 resultados exames que estão nessa classe, tá? Não tem mais, porque o próximo é 122. 122 é maior que 120, então nós não podemos pegar nem o 120. Então, o 122 faz parte da próxima classe. Então, existe apenas 6 números nessa classe. Na classe 120 a 170, nós vamos ter 18 números. Vamos começar com 122, 125, 130, 132, 135, 138, 140, 146, 146 de novo, 149, 150, 155, outro 155, 160, 162, 162 e 162 e o 166. Então, existem 18 números que estão nessa classe. Na classe seguinte, de 170 a 220, existe apenas 9 números que estão nessa classe. Na classe do 220 a 270, existe 12 números. E de 270 a 320, existe 15 números. Então, essa contagem é feita naquela tabela inicial, contando quantos números estão naquele grupo. Totalizando aí, nós temos 60, pois são 60 números investigados, os exames feitos. Então, total 60, que é o somatório de todos os números que nós temos aqui. Frequência acumulada, como a gente já estudou, já sabemos o quê? Frequência acumulada absoluta, a primeira linha repete o primeiro número, a segunda linha soma o primeiro com o segundo, dá 24. Terceira linha soma a primeira linha com a segunda e a terceira, dá 33, que somando com a quarta dá 45, e 45 somando com 15, 60. A frequência relativa é as taxas percentuais, que a gente usa a regra de 3 ou a divisão para encontrar. E a frequência acumulada relativa, mesma coisa, vai somando cada
linha com a linha anterior. Aqui está os cálculos das taxas percentuais para cada classe. 6 dividido por 60, pois existe 60 no total, e 6 é a quantidade de exames que pertence àquele grupo. Então, x sobre 100, está 10 aqui, mas é 100. Então, ficou 60 vezes x, 60, e 6 vezes 100, 600. Então, dividindo por 60, 600 dividido por 60, temos que é 10%, ou seja, 6 no grupo de 60 corresponde a 10%. O outro grupo, nós temos a frequência 18, 18 no grupo de 60 corresponde a 30%. O 9 no grupo de 60 corresponde a 15%. O 12 no grupo de 60 corresponde a 20%. E o 15 no grupo de 60 corresponde a 25%. Por último, é a representação gráfica desses dados, agrupados em intervalo. Então, como é que fica esse gráfico? Então, não é aquele gráfico de barra como a gente já conhece e estudou em outras atividades. Esse gráfico ele é chamado de histograma. Tá? Observe que as barras elas são coladinhas uma na outra. Então, nesse gráfico, nós podemos representar tanto a frequência absoluta como a frequência relativa, que são representados por esse tipo de gráfico chamado de histograma, que consiste em retângulos justapostos, que quer dizer que estão colados um no outro, pois quando termina uma classe, assim inicia a outra. Então, 70 a 120, eu começo 120 a 170, observe que o número que termina uma classe já inicia a próxima classe. Então, é por esse motivo que os gráficos, as barras, elas ficam coladinhas uma na outra. Então, a primeira classe é de 70 a 120, onde a frequência absoluta é 6. A segunda classe, 120 a 170, onde a frequência absoluta é 18. Então, esses números colocados acima de cada gráfico, de cada barra, é a frequência, que pode ser tanto a absoluta como pode ser a relativa. Pode ser as taxas percentuais. Então, a terceira classe, 170 a 220. Quarta classe, 220 a 270. E a quinta classe, 270 a 320. Observe, esses valores estão na linha horizontal, onde representa o nível de triglicérides, miligrama por decilitro de sangue. Na linha vertical, observe que você tem frequência. Aí tem os números 0, 5, 10, 15 e 20. Esses números aqui não representam a frequência da pesquisa. A frequência da pesquisa está colocada aí na parte superior de cada barra.